Boa tarde pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. E o vídeo de hoje é para fazer uma análise sobre em que ponto a gente está na evolução do acesso às armas. Tá? Eu estou vendo o pessoal aí muito pessimista, muito derrotista, muito ansioso em relação ao que está acontecendo, né, do decreto de armas. Tá? E eu acredito que as pessoas estão analisando a questão de uma forma um pouco distanciada da realidade e estão pessimistas porque estão comparando o que a gente tem hoje com o que a gente tinha no lançamento do melhor decreto lá em maio e não comparando o que a gente tem hoje com o que a gente tinha na época do PT no governo, certo? Então, para que a gente possa avaliar, né, dizer, mas teve evolução ou não teve evolução em relação ao acesso às armas, a gente tem que comparar com o correto, né? Eu já vi até gente dizendo assim, devia ter votado no Haddad então, né? Então a questão é a seguinte, a gente tem que comparar o que a gente tem hoje com o que a gente tinha ou com o que a gente teria caso a gente tivesse eleito o Haddad. Tá? E aí vem os pontos que eu queria colocar para vocês fazerem uma análise e decidirem por si só se a gente está pior ou melhor, se é realmente o caso de reclamar tanto, né? E quais são as perspectivas para um futuro próximo. Tá? Então o que acontece? Na época do PT, certo? Na época que a gente tinha um governo petista e desarmamentista, né? A gente tinha o seguinte, a gente tinha duas possibilidades de ter acesso às armas. Uma era através do Sinarme, com a arma comprada exclusivamente para defesa, e outra através do CR, com a arma comprada para prática de tiro esportivo, certo? Na época que eu comecei com o CR era uma boa opção, uma ótima opção, para você fazer as duas coisas, a defesa e o tiro esportivo. Por quê? Porque apesar da arma para tiro esportivo ela não ser específica para a defesa, nada impede que você faça a defesa, certo? Pode acontecer lá do pessoal do Exército abrir um processo administrativo lá porque você utilizou uma arma do CR para legítima defesa, pode ser, mas você não comete mais crime se defendendo com uma arma do Sinarme, né, principalmente numa situação de posse, do que você cometeria se você tivesse utilizado uma arma do Sigma, certo? Porque uma vez que você deu um tiro e matou alguém, o fato de ser arma do Sinarme ou ser arma do Sigma, ele perde a relevância, certo? A situação que você vai enfrentar a partir daí é de excludente de ilicitude. Se exclui a ilicitude do evento homicídio, o resto é fichinha, né? Então a arma, apesar de não ter essa intenção, ela acaba podendo ser utilizada para isso com as vantagens do CR. Quando eu comecei com o CR, era burocrático, mas era mais eficiente. Então, por exemplo, uma compra de arma no Sinarme levava mais ou menos lá 90 dias a 6 meses para ser analisado o pedido de autorização de compra. O pedido de autorização de compra poderia ser indeferido, porque o delegado não foi com a sua cara. E se fosse deferido, você comprava a arma e levava mais 4 meses por aí para sair o documento da arma, né? Mais ou menos um ano aí para você conseguir ter a posse da arma. E daí você levava a arma para casa, as suas 50 munições, e nem sabia se a arma funcionava porque você não podia sair mais de casa com a arma. Tá? Quem optava pelo CR tinha uma burocracia um pouco maior, mas era mais eficiente. Por quê? Por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro CR, não foi feito vistoria, não foi feito nada disso. Eu juntei a mesma documentação que seria para posse de arma, né? Saiu o meu CR, em questão acho que de uns 90 dias. Saindo o CR, aí eu tive que pedir autorização de compra de arma, né? Levou menos tempo do que no Sinarme, eu já tinha comprado uma arma via Sinarme, levou menos tempo do que o Sinarme, acho que mais uns 60, 90 dias para sair a autorização de compra, eu comprei, e daí logo depois já saiu a guia, mais uns 30 dias, tá? Então, o tempo total era um pouco menor, né? Considerando do deferimento do CR até a posse da arma era maior, mas os passos individualmente considerados eram menores com o CR, certo? E uma vez com a arma com a guia na mão, o funcionamento era mais ou menos o mesmo. Você podia comprar munição utilizando o CRAF, tanto da arma Sigma quanto do Sinarme, igual, né? E com a vantagem, podia transportar a arma do CR, do Sigma, até o clube de tiro para praticar, né? Então você não transportava a arma desmuniciada, aí não tinha risco de ser preso por porte ilegal de arma, ou um risco bem menor de ser preso por porte ilegal de arma, você só estava transportando a arma separada da munição, com a guia certinho, dificilmente dava problema, certo? Havia o risco de ser abordado no meio do caminho por assaltantes, alguma coisa assim, mas para pelo menos você saber se a arma funcionava, era possível de se fazer assim, certo? Depois, com o impeachment, né, a entrada em vigor do governo Temer, que não era tão desarmamentista assim, a gente teve algumas alterações. Então o que aconteceu? Saiu a portaria 28, que concedia ao CAC o direito de transportar no trajeto até o clube a arma municiada, e daí os CACs começaram a ser presos por porte ilegal, porque acabavam transportando essa arma, e isso daí não era de conhecimento de quase ninguém, certo? E por outro lado, do ponto de vista do Sinarme, a gente teve um aumento da eficiência, porque os processos começaram a ser virtuais, certo? O tempo de compra de uma arma no Sinarme era menor, certo? E, por outro lado, a validade
do documento via Sinarme ficou maior. A regra no Michel Temer virou de 3 anos, a validade do documento de uma arma via Sinarme, para 5 anos, sendo necessário renovar a cada 5 anos, mas na segunda renovação, ou seja, quando você passava os 5 anos, a previsão é que você apresentasse só certidões negativas. Não era mais necessário apresentar o psicológico, o teste de tiro. Então, para quem tinha arma, do ponto de vista da economia, uma arma exclusivamente para defesa, acabava sendo mais vantajoso comprar arma no Sinarme. Tá? Tanto é que eu estava iniciando o procedimento de compra de uma espingarda, certo? Eu ia comprar no CR, mas o meu foco era mais para defesa mesmo, utilizar essa arma para defesa. Lógico, sendo via CR, a gente tinha vantagem de poder levar para fazer competições, etc, etc, mas era uma arma mais voltada para a defesa. Como a arma era mais voltada para a defesa e havia vantagens em relação à forma de compra de munição, etc, 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 eu acabei comprando essa arma via Sinarme e saiu o documento com validade de 5 anos, certo? Nesse meio do caminho, o CAC começou a ficar muito mais burocratizado, certo? A burocracia para se tirar o CR aumentou imensamente. Quando eu fui fazer a minha renovação do CR, teve vistoria, teve que comprar cofre, né? Tive que juntar toda a documentação de todas as armas de volta. Foi renovado meu CR só por 3 anos, ou seja, já previa um gasto dali 3 anos novamente. E ainda eles inventaram que até para comprar munição na loja precisava de autorização prévia, né? E, por exemplo, eu pedi uma autorização de compra de munição. A autorização é só para compra direto na indústria, significa que daí você tem que comprar grande quantidade, porque eles não vendem quantidades pequenas, né? E para compra de munição, por exemplo, para defesa, né, que normalmente a gente compra em pequena quantidade por causa do valor, tinha que fazer um pedido de autorização de compra também para a loja, certo? Eu fiz pedido de compra para munição direto da fábrica, certo? Levou 1 ano para sair a autorização de compra da munição. Então, assim, do ponto de vista de quem atira, não de quem vive do mercado do tiro, certo? Eu acredito que a gente teve uma evolução. Por quê? Porque agora, por exemplo, o porte que estava previsto só numa portaria está previsto em decreto. É possível que uma autoridade policial desconheça uma portaria lá do Exército, lá perdida lá no meio? É bem possível e bem provável, e isso acontecia com uma certa frequência. Agora, pode uma autoridade policial dizer que desconhece um decreto, usar desculpa, não, mas eu não sabia que o decreto estava valendo. Aí daí também não, entendeu? Decreto é decreto, é uma normativa incontestável. E o porte municiado do CAC ainda está previsto num dos decretos do CAC. Em relação à compra de munição, também melhorou, certo? Porque, por exemplo, agora é possível, né? Já fiquei sabendo essa semana, já estavam vendendo munição para CAC utilizando só a documentação da arma de Sigma na loja, certo? Então, por exemplo, você quer comprar uma munição de defesa, que você não vai comprar 1000 munições direto da fábrica, né? Você quer comprar só 50 ali na loja para você poder fazer o seu transporte municiado, a defesa durante o transporte municiado, vai na loja e compra, tá? Isso daí é uma melhora bem relevante, principalmente considerando que o ideal é que se renove a munição a cada 6 meses, ou seja, você compra lá 50 munições, né, deixa 2 carregadores cheios, você já tem lá 40 munições no carregador, que passando 6 meses o correto era que você utilizasse essas munições e comprasse mais 40, isso daí já está sendo possível de ser feito direto na loja, tá? Outra evolução, os calibres, tá? Apesar de não estar sendo vendido em loja, certo? Os calibres continuam lá a 1.600 e poucos joules, certo? Significa que assim que sair a regulamentação do Exército, 9mm, .40, 45, etc., vão virar calibre permitido vendido em loja e você vai poder escolher, se você quiser, um calibre de melhor utilização para a defesa pessoal, certo? Então, de repente você pode comprar uma 9mm, tanto no Sinarme quanto no Sigma, sem bobagem de nível, etc, 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 tá? Nos projetos de lei que estão pendentes, eu não vejo o retorno ao 380-38 só como calibre permitido, tá? O projeto de lei mais desarmamentista que eu vi dessa nova leva que vai vir, certo? É 1.300 joules. Eu acredito que 1.300 joules, aí praticamente toda arma de mão que não seja um canhão de mão, que possa ser utilizada razoavelmente para defesa, está incluído dentro desses 1.300 joules, tá? Outra questão que é muito importante, tá? Hoje em dia todo mundo sabe que existe CAC. Todo mundo sabe que existe CAC, tá? Isso era uma questão... Essa é uma questão das mais importantes, porque com os decretos, tendo confusão ou não tendo confusão, tendo evolução no acesso ou não tendo evolução no acesso, a gente teve uma evolução no sentido de demanda social. Ou seja, as pessoas agora sabem o que é. Muita gente realmente acreditava que as pessoas não podiam comprar arma. Era comum você ouvir as pessoas dizendo o seguinte: olha, esse negócio de arma é coisa de polícia ou de bandido? Eu não sou nem polícia nem bandido, eu não tenho que ter arma.
Todo mundo falava isso. Inclusive, semana passada eu estive lá no clube de tiro e teve uma situação bem interessante que mostra isso. Tinha duas senhorinhas, mas senhorinha mesmo, entendeu? Daquelas que usam o óculinho com a correntinha no óculinho, a correntinha dourada, lá, terço no peito, aparecendo em cima lá do blusão de lã, entendeu? E as senhorinhas lá atirando com as armas. Alguém deu pra elas, ou elas compraram, sei lá como é que aconteceu, mas lá no clube que eu tenho, tem um kit tiro, kit introdução ao tiro, que te dá direito a dar uma pequena quantidade de tiros, mas com várias armas, e daí o instrutor acompanha. Aí elas começaram lá, tiraram com a pistola 22, depois atiraram com o revólver calibre 38, depois atiraram com a pistola 380, depois atiraram lá com uma arma 38 de repetição de cano longo, né, uma Winchester, né, Winchester, aquelas armas lá estilo Winchester, e daí por último cada uma deu um tiro de 12, tá? E as velhinhas estavam se divertindo, se matando de dar risada, né, se divertindo a beça mesmo, até a primeira lá deu tiro com a calibre 12 lá, pediram pro instrutor atirar primeiro pra ver como é que era, aí a primeira velhinha deu tiro com a calibre 12, ela quase caiu pra trás, né, mas tipo não se assustou, não deu risada, a outra deu risada também, daí a outra na hora que foi pegar a calibre 12, pôs em cima do ombro, assim, a calibre 12, até o rapaz interrompeu ela falando, não senhora, assim não, né, é 12, não é bazuca, né, e deram risada, se divertiram, cumprimentaram todo mundo, etc, etc. E aí é que é importante, porque é o seguinte, eu acredito que 2 anos atrás, essas senhoras estavam dentro daquelas pessoas que diziam assim, não, arma é coisa só de bandido ou só de polícia. E agora não, elas viram lá que arma não é coisa só de bandido, só de polícia. A arma é coisa de cidadão comum e não serve. A arma não tem vinculação à violência. A arma tem vinculação ao esporte, a uma diversão, a uma recreação, etc, etc, né? Então as pessoas passam a ver a arma de uma forma diferente, passam a ver a arma como ela é. Ela é um instrumento que pode ser utilizada para o mal ou pode ser utilizada para o bem. Quem torna o instrumento mal ou bom são as pessoas, certo? Então, quando ela vê uma arma, agora ela não associa mais com violência, com banditismo, com essas coisas. Agora ela vai associar com um momento divertido que ela teve com a sua amiga lá no clube de tiro, tá? Então, gente, é disso que eu falo quando eu falo de demanda social, certo? Vocês não podem ficar na fantasia de que vai haver mudança legislativa sem haver primeiro demanda social. Se é uma pequena porcentagem da população que se importa, que liga para essa coisa do tiro, tá? É uma pequena porcentagem da população que demanda alguma coisa dos congressistas. E daí para o congressista é melhor deixar tudo do jeito que está, entendeu? Porque se só 10% da população está demandando alguma coisa, significa que 90% da população ou não quer ou não liga. A chance de você aprovar alguma coisa e incomodar esses 90% é bem maior. Quando você tem uma demanda social, ou seja, toda a população discutindo a questão e falando sim ou não, aí você tem demanda social, ou seja, pressão da população para realizar a alteração. Tá? Outro ponto importante é o seguinte, com a realização dos decretos, o governo com certeza se aproveitou disso para identificar o que o Bolsonaro chamou de ninho de rato. Né? Ou seja, muito provavelmente ele utilizou da tentativa de efetivar o decreto para verificar onde é que tem resistência, onde é que tem foco desarmamentista. Né? Eu sei por fato que algumas superintendências da Polícia Federal tiveram troca de funcionário. Ah, trocou de funcionário porque estava na hora de trocar? Não, trocou de funcionário porque alguém se excedeu na tentativa de evitar que o decreto fosse posto em prática. E daí o chefe da Polícia Federal, que é o Bolsonaro em última instância, provavelmente exigiu que fossem feitas alterações, ou orientou que fossem feitas alterações, né, com base em descumprimentos ilegais das ordens superiores, certo? Que eu saiba, ninguém foi punido, mas eu sei por fato que teve gente que foi substituída, tá? Por mais que você pergunte lá e o pessoal fale, não, mas é porque o cara estava meio estressado, porque o cara está muito ocupado, tá? É muita coincidência ser mudado logo nessa época, tá? Principalmente o pessoal responsável pelo Sinar, né? Alguma coisa tem aí, eu acredito que isso seja uma vantagem do decreto. E daí o que a gente tem de mais importante, que é a diferença mais importante entre o que havia antes e o que a gente tem agora, tá? A diferença mais importante é que agora a gente tem uma possibilidade real de haver mudança legislativa, tá? Porque você veja bem, qual que foi o projeto de lei que mais avançou na questão de nos retornar o direito às armas, na minha opinião? Na minha opinião, é o PL 3722 de 2012 do deputado Peninha, tá? Só que aí que vem a questão, é um PL de 2012 e nunca foi posto em votação. Por que nunca foi posto em votação? Porque lá na Câmara a gente tinha um bando de esquerdista e mais, um bando de esquerdista comprado com mensalão. Qual que era a chance desse projeto ser aprovado lá? Zero! Nenhuma, certo? Aí vamos dizer, começou a Lava Jato, os caras cortaram o mensalão lá, certo? Ficamos só com a Câmara, certo? Qual que é a chance de ser aprovada? Diminuta, muito pequena. Ou vamos dizer que demos sorte lá, passou o projeto de lei raspando.
certo? O que ia acontecer com um projeto de lei dando, por exemplo, direito ao porte aos CACs ou dando direito ao porte ao cidadão comum, como previa o PL 3722? Ele ia ser vetado. Pura e simplesmente era isso que ia acontecer, o projeto ia ser vetado. Por quê? Porque quem estava na presidência com o poder de veto era um desarmamentista, certo? E daí vem o pessoal falando, mas tá, daí veta e daí o Congresso derruba o veto. Não derruba o veto. Por que não derruba o veto? Porque para aprovar um projeto de lei você precisa de maioria simples dos presentes na Câmara e no Senado. A gente consegue ampla maioria para desarmamento? Digamos, há 2 anos atrás no governo Temer? Não consegue. Não consegue. A gente consegue maioria simples, vamos dizer lá, no último ano da Dilma, que daí eles já começaram com a história de esse é o Congresso mais conservador que já foi eleito junto com a Dilma lá em 2014. Tá? A gente conseguia aprovar o projeto de lei? Muito provavelmente, porque daí a gente precisava de maioria simples na Câmara, maioria simples no Senado, ia conseguir ampla maioria? Não ia conseguir ampla maioria, mas de repente a gente dava sorte lá, conseguia lá pegar o pessoal mosqueando, juntava lá uma maioria lá numa quinta-feira, que os esquerdistas já tinham viajado lá, botava em pauta de surpresa lá o PL 3722 lá, tinha 70% dos deputados lá, a maioria a favor, passava lá raspando a favor, a mesma coisa no Senado, passou, o projeto vai para sanção presidencial. O que ia acontecer? Vetado, certo? E daí como é que derruba o veto? Aí, para derrubar o veto, a regra é mais rígida. Como é que é derrubada de veto? Primeiro que tem que ser sessão conjunta, ou seja, é uma coisa que pode demorar para acontecer. Certo? Enquanto não acontece, o veto está valendo, está vetada a lei, certo? A lei não entra em vigor. Juntar uma sessão conjunta para apreciar o veto. Ótimo. Primeiro, que na sessão conjunta se apreciam todos os vetos e volta e meia eles votam para apreciar os vetos em bloco, ou seja, pega um monte de veto lá e aprova todos, certo? A chance de o veto ser aprovado em bloco é grande. Vamos dizer que conseguimos destacar o veto para apreciar esse veto sozinho. Qual que é a regra? Tem que ser maioria absoluta, ou seja, tem que ter casa cheia, e tem que ser a maioria, sendo 41 senadores e 257 deputados numa votação única conjunta, certo? Se a gente conseguiu aprovar a lei raspando e ela foi vetada, vai ter poder para derrubar o veto? Eu acredito que não, certo? É por isso que o PL 3722, o Bolsonaro pediu para ser colocado em votação só depois que ele fosse nomeado presidente. Porque muito provavelmente, se esse projeto fosse aprovado, ele ia ser sancionado ou vetado pelo presidente Michel Temer e muito provavelmente o presidente Michel Temer ia vetar o projeto ou grande parte do projeto. Tá? Então, por que o Bolsonaro pediu para esse projeto ser votado durante o mandato dele? Porque ele não vai vetar, certo? Se ele for vetar, ele vai vetar as modificações do projeto que são desarmamentistas, certo? E aí que vem o grande ponto, tá? O Bolsonaro derrubou o decreto do porte? Derrubou. Mas ele derrubou só por derrubar? Não. Ele derrubou após ter negociado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o encaminhamento de um projeto de lei da presidência, revendo o Estatuto do Desarmamento. Não vai revogar totalmente, mas vai tornar o Estatuto do Desarmamento muito menor. Vai dar muito mais acesso às armas, tá? Esse PL foi encaminhado, tá? É o PL 3723/2019, tá? Foi prometido pelo Rodrigo Maia que isso seria votado em regime de urgência. Se você consultar aqui na internet, ele está em regime de urgência, tá? Já teve a tramitação, já acabou o prazo de emendas, dia 10 de julho agora foi encerrado o prazo de emendas, não foram apresentadas tantas emendas assim, foram apresentadas só 20 emendas. Eu dei uma olhada por cima aqui, tem muitas emendas que são no sentido de dar mais acesso às armas do que o que já está previsto no projeto do governo, tá? Tem algumas poucas emendas no sentido de retirar parte do texto e modificar para diminuir o acesso às armas. Só que aí é que tá, se por acaso esse texto for modificado lá na Câmara, inserindo artigos que retiram o acesso às armas, o presidente tem o poder de veto, certo? E eu acredito que no Senado possa até ter maioria qualificada suficiente para derrubar o veto do presidente, mas na Câmara eu não acredito que tenha. Tá? A base do governo, a base armamentista do governo, tá? É maior, certo? É só ver como foi a votação em plenário da reforma da Previdência, certo? O governo conseguiu muito mais votos do que o necessário para aprovação da reforma da Previdência, quase 100 votos a mais do que o necessário para aprovar a reforma da Previdência, certo? Eu acredito, se o governo, para veto, a oposição tenha que juntar uma maioria qualificada, ou seja, mais de 257 votos, eu não acredito que na Câmara a oposição tenha poder político suficiente para derrubar decreto do presidente. Então, o texto que for para sanção, eventualmente,
as partes ruins podem ser vetadas e o veto vai prevalecer. Tá? E mais, o que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que levar em consideração que isso vai ser votado após a aprovação da reforma da Previdência. O que significa que o governo vai votar isso de cofre cheio. E como eu já expliquei nos vídeos anteriores, o presidente que vota de cofre vazio, ele enfrenta uma certa oposição. Porque o parlamentar vai lá pedir emenda, vai lá pedir favor, e o presidente simplesmente não consegue lhe conceder absolutamente nada, porque simplesmente não tem dinheiro, certo? No caso, após a reforma da Previdência, o parlamentar vai lá pedir favor para o presidente com cofre vazio. Aí é o momento apropriado para o presidente falar para o parlamentar: ó, parlamentar, é o seguinte, estou vendo aqui o seu lado, estou vendo a sua emenda, entendeu? Vou colocar aqui nas prioridades, etc, para a gente atender, mas, de outro lado, eu também quero que o senhor olhe com carinho lá o meu projeto de lei, certo? Nós vamos colocar em votação. O senhor está me pedindo a emenda para o senhor cumprir uma promessa de campanha, eu estou pedindo para o senhor apoio, para o senhor também me ajudar a cumprir uma promessa de campanha, certo? Não significa que ele vai vincular a votação, a emenda parlamentar à aprovação, mas é fato que as pessoas vão sentar para conversar, né, num ambiente muito mais favorável do que você sentar para conversar, né, tendo que negar, já de pronto dizer não para o deputado, né? Se você já sai falando não, a chance dele também falar então não vou nem ouvir o que você tem a dizer é muito grande, tá? Então, gente, em relação ao ponto onde estamos em relação ao acesso das armas, eu digo que nós efetivamente evoluímos. Nós estamos nos aproximando paulatinamente do ponto onde a gente vai ter mais acesso às armas. Já tá bom? Não. Mas a gente está na direção, a gente está no caminho, né? Vamos comparar, por exemplo, numa situação onde o Haddad foi eleito. Tá? Se o Haddad fosse eleito, o que a gente teria? Primeiro, a gente teria um presidente que vetaria qualquer lei aprovada de acesso às armas. E segundo, vocês acham que o Haddad não ia retomar mensalão? É óbvio que ia retomar mensalão, até porque ele precisaria blindar o próprio governo das acusações de corrupção herdadas dos governos anteriores, certo? Então, a gente teria daí um presidente que vetaria qualquer avanço que acontecesse no Congresso e um Congresso que não ia fazer avanço nenhum, que voltaria a ser um Congresso comprado através de mensalão, loteamento de ministério, enfim, o governo que a gente sempre teve durante o governo do PT, tá? Então, dentro desta perspectiva, nós temos uma grande evolução, porque a gente tem efetiva possibilidade de aprovação e entrada em vigor de uma legislação menos restritiva. Ah, vai ser resolvido do dia para a noite? Não, não vai ser resolvido do dia para a noite. E aí eu peço para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo, se inscreverem no canal, porque nos próximos vídeos eu vou analisar os projetos de lei que estão tramitando no Congresso e o que eu acredito que vai efetivamente acontecer, quais as legislações que vão entrar em vigor aí numa perspectiva aí dos próximos 6 meses a partir de agora, tá? Então, gente, é isso. Espero que tenham entendido o meu ponto de vista e que tenham se acalmado um pouco em relação ao ponto onde a gente está, que consigam ver as coisas de um panorama menos pessimista, tá? E vamos seguir aí na pressão para que a gente consiga uma aprovação, mesmo que de forma paulatina, aí de maior acesso às armas, tá? Um abraço, uma boa tarde, até o próximo vídeo.